quero falar com você sobre a dinâmica do reino, tá bom? Não vai ser complexa a mensagem, vai ser uma mensagem fácil de nós entendermos. Eu esmiucei o que deu aqui, dá para nós, dá pano para manga, porque dá para falar muita coisa sobre o reino, mas eu quero falar sobre a dinâmica do reino de Deus no coração, ou seja, biblicamente falando, o modo como o reino de Deus opera dentro da vida e do interior do crente. Vou repetir, é o modo como Deus opera dentro da vida, no interior do cristão. Então é a dinâmica do reino no coração do cristão, amém? A forma que Deus opera, transformando a sua mente, vontades, atitudes e ações a partir do domínio de Cristo, amém? Nós sabemos o que é o reino. O que é o reino de Deus? Segundo a Bíblia, é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, ou sobre tudo, mas especialmente sobre aqueles que se submetem à vontade de Deus. Gálatas 2:20, amém? Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que eu vivo pela fé. Então eu quero falar hoje sobre esta atuação, esta operação, essa dinâmica do reino, amém? Como ela opera em nossa vida, transformando a nossa mente, vontades e atitudes. Um tempo atrás eu falei isso aqui, deixa eu trazer em pauta novamente, que eu disse que as nossas atitudes estão dizendo e denunciando o tipo de governo que servimos, amém, irmãos? Nossas atitudes precisam denunciar o tipo de governo que estamos servindo, ou seja, que estamos submisos. Quando eu falo do governo de Deus, ou seja, se submeter à vontade de Deus, já não tem mais a ver com aquilo que queremos, tem a ver com aquilo que Deus quer. Ou seja, nós inclinamos nossos ouvidos para ouvir o conselho da sua vontade, porque o que Ele diz é maior do que aquilo que eu sinto, amém, irmãos? O que Deus fala tem mais força do que eu quero, ou seja, já não sou eu mais que decide as coisas, é Deus que decide, amém? Porque Ele tem o melhor para mim. Então, quando eu entendo de primeiro, queridos, amém, para que a gente possa entender o reino de Deus, ou para que a gente possa ver o reino de Deus no nosso interior, e aí vem um princípio muito bom que eu comecei agora desde o começo a falar. Existem valores do reino, queridos, amém, a qual você vai denunciando e evidenciando na vida, ou seja, aqui você vai considerando. Só um exemplo, para a gente entender aqui, tá? Abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que tem preço não tem valor, tudo aquilo que tem valor não tem preço, amém, irmãos? Vou repetir, tudo aquilo que tem preço não tem valor, tudo aquilo que tem valor não tem preço. Aí eu pergunto também para o irmão aqui, irmão, quanto vale o teu carro? O irmão vai dizer assim, o meu carro vale 30 mil, 40 mil, beleza, quanto vale o teu filho? Aí ele já vai, opa, não tem como. Não tem como nem pensar isso, a minha consciência nem pensa de botar valor sobre o meu filho. Ou seja, por quê? Porque ele tem valor e não tem preço. Amém? E algo que acontece muito interessante, quando nós conseguimos operar em favor do reino de Deus, ou seja, quando a operação do reino começa a atuar em nós, é que nós conseguimos diferenciar aquilo que tem preço e aquilo que tem valor, aquilo que não se paga. Exemplo, quanto vale a tua casa? Minha casa vale 400, 300, 500, beleza, quanto vale a tua família? Opa, não tem preço, tem valor. Está entendendo, irmão? E quando você começa a operar, ou seja, quando o reino de Deus começa a se manifestar, ou criar campo dentro de você, Ele vai te canalizando, te demonstrando o que tem preço e o que tem valor. Ou seja, Ele vai pontualizando os realmente valores que você deve se inclinar. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Aleluia. Então assim, o texto base para a gente poder começar aqui está em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 17, desculpa, Lucas capítulo 17, versículo 21. Aleluia. Aleluia, Tu és santo, Pai. Então, repetindo para a gente fortalecer, amém? Então, o reino de Deus segundo a Bíblia, esse governo de Deus, soberano de Deus. Amém? Então, Jesus, ele frequentemente falou do reino como uma realidade presente e também futura. Nós sabemos, está na Escritura isso. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, diz assim: certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, vamos ler o 20, Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, amém? O reino de Deus está entre vós. Algumas traduções estão interpretando como dentro de vós, mas no sentido original é mais sobre a presença de Cristo entre o povo, amém?
não desconsiderando isso, mas eu quero falar desta operação dentro de você do reino de Deus. Então, quando ele está falando assim, o reino de Deus não vem de modo visível, ele está dizendo assim, ele pode se materializar, mas a manifestação dele é invisível dentro de você. Porque na verdade você que vai materializando, amém, e denunciando, amém, o reino de Deus nessa terra. É você que faz isso. Então, é interessante que Cristo está falando de Cristo, né? Então não com meras condições internas. Mas eu quero falar aqui no coração. Quando se fala da dinâmica do reino no coração, está falando de como o reino de Deus atua dentro do crente, de uma forma espiritual contínua e transformadora. Olha só, para você entender se você está no reino, no império, voltando de novo, o que é o império? O império ele domina, querido, o império controla, escraviza, o reino te discipula. Ou seja, você está em processo de discipulado, de crescimento. Como eu tenho falado um tempo atrás, é uma frase que eu sempre uso. Hoje eu fui legal, amanhã eu sou trilegal. Você vai melhorando, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando você está entendendo, está numa operação do reino dentro de você, você está em processo de aperfeiçoamento. Lembra que eu falei, o caminho é perfeito, você é a imperfeição do caminho, e nesse caminho, que ele também quer perfeito, as tuas imperfeições são consertadas, ou seja, Deus vai desmontando você e colocando aquilo que ele quer. Ou seja, ele vai reconstruindo, amém? Isso acontece através do novo nascimento. Então, quando se fala da dinâmica do reino, está falando de como o reino de Deus atua dentro do crente, de forma contínua, né, de uma forma espiritual, contínua e transformadora. Isso que é muito bom a gente entender, porque o que acontece? Diversas vezes pessoas estão se convertendo emocionalmente. E a emoção, depois que passa, também passa a conversão. Lembrando que as emoções nunca se convertem. Elas precisam ser sempre, amém, controladas pelas rédeas da sua palavra. É como eu disse, a palavra, depois o sentimento, não é o sentimento e depois a palavra. Então não é a palavra que vai dominar o sentimento, é o sentimento que vai dar domínio para a tua palavra. Amém, queridos? Você está entendendo? Que suas emoções não se convertem. Só você precisa entender isso nessa noite. Então todas as vezes que nós estamos nesta operação, na dinâmica, entendemos que Deus está operando dentro da gente, existe uma construção contínua, espiritual e transformadora em nossa vida. Porque todos os dias, nesse processo, nessa caminhada, amém, por meio da operação do reino, vocês estão morrendo para as coisas desse mundo. Não existe mais a operação da velha carne, mas do novo eu sendo construído, a imagem daquele, amém, que te resgatou. Então você vai ficando cada vez mais parecido com aquilo que você ama. Você está aqui comigo, irmão? Amém? Por que a Bíblia fala algo muito interessante? Ela deixa claro no texto, já sabemos. Que diz que a boca fala do que o coração está. Então é muito bom, porque o coração, queridos, ele sempre vai falar na boca que sente. O coração sempre denuncia o que ele carrega. O coração sempre demonstra, amém, o que ele crê. É do coração. O coração sempre vai ser essa parte mais sensível a qual ele guarda, e ele tem o poder de guardar por tempo coisas, e também de descartar. Então, quando a operação do reino está acontecendo em nós, desse modo invisível, começa justamente de dentro para fora. O governo de Cristo, no seu interior, Cristo, ele passa a ser o rei do seu coração, ou do coração do cristão. E aí agora vem, aí o estilo de vida agora é submisso à autoridade de Jesus. Você muda o teu estilo de vida, irmão. O teu estilo de vida vai mudando. O reino dentro do cristão opera pela ação do Espírito. Através do Espírito Santo, amém? Ele vai nos direcionando, transformando o seu caráter para refletir o que eu disse antes. Os valores do reino. Vamos lá. Quais os valores do reino? Amor, justiça, paz e santidade. Abra comigo Romanos, capítulo 14, versículo 17, bem conhecido. Romanos, capítulo 14, versículo 17. A visão do reino dos céus, ou do reino de Deus, sempre nasce no coração daqueles que passaram pelo novo nascimento. Quando Deus fala, não é poético, diz assim: eu vou te tirar um coração de pedra, vou te colocar um coração de carne. Amém? Estamos falando de sensibilidade, de um coração que sente e começa agora a valorizar, realmente a pautar aquilo que tem valor. Ele não é mais dominado por sensação, por sensações, por sentimento. Ele é conduzido pela verdade.
visão áurea. Isso aqui me lembra daquele momento que ele encontra com Nicodemos. Ele disse, para que você possa ver o reino, você precisa nascer de novo. Ele está dizendo assim, você precisa passar por um processo de ser uma nova criatura, de se tornar uma nova criatura. É uma das evidências da nova criatura é essa. Amém? Você começa a dar mais valor àquilo que o Senhor quer que você vê. Ou seja, você está preocupado com aquilo que o Senhor está falando, não naquilo que você está desejando. Então, Romanos capítulo 14, versículo 17, assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero pautar algo aqui interessante, como eu disse antes, que o reino dentro do cristão, ele opera pela ação do Espírito, transformando o seu caráter. Você quer saber de uma operação, amém, do Espírito Santo na sua vida? Uma operação do reino de Deus, onde você não está no império que te manipula, mas no reino que vai te discipulando? Está naquilo que acontece fora de você, e você dá respostas. Ou seja, quando nós nos convertemos emocionalmente, nós nos tornamos pessoas indiferentes. É como eu disse um tempo atrás. Qual é a indiferença? É assim: eu não quero ter bem, não quero ter mal, só não me importa. Não expresso nenhum tipo de sentimento. Mas quando nós nos convertemos, o nosso coração corrompido é mudado, nós ficamos sensíveis ao Espírito Santo e somos tomados de misericórdia e compaixão. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, porque quando não éramos, é assim, olha como funciona um coração que é manipulado, que acha que é convertido, mas não é. Mas ele é convencido de alguma coisa, ou seja, de práticas religiosas. Eu já falei isso um tempo atrás. Tem muita gente que se converteu em práticas religiosas, achando que práticas religiosas, amém, são a operação de Deus, ou seja, são aquilo que denuncia que ele é uma nova conversão. Não tem a ver com a produção, tem a ver com a imersão, daquilo que foi mudado de dentro para fora. Amém, irmãos? Então tem pessoas que se convertem emocionalmente, onde não há operação, querido, também do reino de Deus, base sobre isso. Aquele que se converteu emocionalmente, ele não tem nenhum tipo de ligação com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus. Ou seja, ele é orgulhoso, mas a palavra de Deus o quê? Que Deus se opõe a orgulhosos, mas ele concede graças ao humilde. Tem graça que é concedida, amém, com a base da humildade que você anda. E humildade, querido, também não é sinal de fraqueza, irmão. Humildade é um processo, eu tenho pensado sobre isso. A humildade, ela é um processo, é uma energia, querido, também que vai conduzindo a tua obra em favor dos outros, para que Deus seja glorificado na boca do outro. Então, Deus, ele concede graça ao humilde. E talvez a gente está dizendo, suplicando por graça, mas o que está nos faltando é um caminho de humildade para denunciar cada vez mais e evidenciar cada vez mais nos ambientes que nós estamos, queridos, amém, a graça de Deus. E é como eu disse, para um convertido que não se converteu emocionalmente, mas de coração, ele só precisa de um lugar escuro para iluminar, amém? Ele é um provedor, amém, das revelações divinas num ambiente de caos. Não é uma paz momentânea, mas é uma palavra libertadora. E algo que Deus tem trazido no meu coração é que essa operação, amém, do reino de Deus dentro de vós é bem diferente daquele que se converteu emocionalmente, como eu digo. Só para nós, abrir um parênteses aqui. Para quem não é convertido, pega aí, tá? Para quem não é convertido e se converteu emocionalmente, ele não controla suas emoções. Olha só, o teu choro é o meu sorriso, o teu dano é minha alegria, o teu exílio é a minha justiça. Você está entendendo? A tua lágrima é meu bem-estar. Estou feliz porque você está sofrendo. Estou alegre porque você está triste. Teu deserto, para mim, é a justiça de Deus sobre a tua vida. É dizendo, viu, falou de mim, agora está pagando. Esses são os que se converteram emocionalmente. Porque a compaixão é o caminho da moralidade. Você entende sobre isso. Todo que se converteu emocionalmente, ele faz isso. Ele responde o dano do outro com alegria. Ou seja, se o outro chora, ele se alegra. Tuas lágrimas é o meu sorriso, meu sofrimento e meu prazer. Esses são os que se converteram emocionalmente. A gente está cheio de gente assim na igreja.
porque a compaixão, a misericórdia não abraçaram o coração deles. São os convertidos emocionalmente, são um cara que vai sentar na mesa, irmão. Isso que é uma denúncia, é verdade. Ele come com Jesus, ele diz: Jesus, tu ensinou nas nossas ruas, eu comi contigo na mesa, te aparta de mim aqui, cara. Não, eu coloquei aqui algo muito interessante. É a religiosidade vazia, sem transformação. Estou falando aqui, está entrando aqui, sendo lá. Segunda-feira você tem que dar resposta, e dar resposta em cima da tua razão, não sendo sustentada pela fé. É uma religiosidade vazia, não muda você, irmão. Está com a mente cauterizada. É o império te manipulando, não o reino te discipulando. Porque do fato de você se submeter a uma obediência, que é uma denúncia a esse mundo, e uma ofensa a Satanás, você não faz. Você faz o que quer, porque você está cheio de razão, sem fé. Hoje de manhã eu falei para os homens aqui algo muito interessante. Pois embora vivemos como homens, as armas a qual lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essa palavra fortaleza é algo muito interessante. Talvez na nossa jornada de vida construímos muitos muros, construímos muitas camadas que no momento nos protegia, hoje já é cativeiro. No começo era bom, mas agora está me fazendo a mim estar num cativeiro. E eu respeito de camadas que você construiu para se defender. Eu respeito isso. Mas enfim, voltando aqui, essa religiosidade vazia, onde não está operando os dons ou os frutos do Espírito. O reino de Deus no coração nos torna mais compassivos. Somos portadores do reino que vamos conduzir ao ambiente uma realidade divina. Lembrando que quando estamos operando, ou seja, quando o reino está operando de modo invisível dentro da gente e se tornando visível através das nossas atitudes, a espiritualidade não é sobre se tornar melhor com o outro, melhor do que o outro. A espiritualidade não é sobre você se tornar melhor com o outro. Essa não é a dinâmica. Não é. Não tem a ver com você estar elevado. E eu digo mais aqui para você, para que você possa entender. Quanto mais, e isso é verdade, porque eu coloquei algo interessante aqui. As nossas ações são resultados diretos do pensamento. Então toda a tua ação é resultado de uma mente transformada ou atribulada. Senta aqui comigo, irmão. Senta aqui comigo, irmão. Nossas ações são resultado dos nossos pensamentos. Então, se você está sobre o império e não sobre o reino, você não se disciplina. Você mesmo se manipula. Autossabotagem, irmão. Mas eu entendo em partes que essa dinâmica do reino é proporcional ao conhecimento do seu coração. Mas o quanto que você está disposto a entrar numa imersão com ele para mudar totalmente a tua mentalidade, que muitas vezes quer te levar para um lugar de império. Eu coloquei algo interessante. Muitas vezes este império, aonde não está operando o reino de Deus invisível, é os sentimentos. Os sentimentos são importantes em muitas áreas, mas completamente não confiáveis em questões da fé. Depender de sentimentos pode ser inseguro. Isso é fato, porque todas as vezes que você está operando no reino, você está andando em fé. Então, assim, depender de sentimentos pode ser inseguro. A fé é algo firme mesmo em meio, eu coloquei algo muito interessante aqui, flutuações emocionais. As flutuações emocionais. Não todas as vezes que o reino de Deus está operando em você, amém, está em total crescimento, você existe um governo de Deus, você tem controle, ou seja, suas emoções não denunciam nada, suas emoções são controladas pela palavra, digeridas, queridos, amém, são estudadas, ou seja, você pega a palavra para adestrar as suas emoções antes que ela estrague o ambiente. Você está aqui comigo, irmão? E aí vem algo muito interessante, é uma sabedoria que opera em você. Por quê? Porque você sabe que você é um condutor de alguma coisa, ou de um império que manipula, ou de um reino que discipula. Eu não sei que poder está operando em você. Eu não sei. Embora o reino de
Deus seja invisível, como eu disse, eu repito. Sua presença no coração do cristão, ou seja, é invisível. A sua presença no coração do cristão é uma evidência das atitudes. O amor ao próximo, serviço, perdão, humildade e compaixão. Vamos lá, Mateus 7,17, não precisa abrir. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Irmão, todo convertido, não convencido, entende da qualidade do seu fruto. Eu sei a qualidade do meu fruto, irmãos. Por quê? Porque o Espírito que opera em mim diz o tipo de fruto que eu estou produzindo, para que os outros possam comer. Bom, é consciência de reino. O fato da dinâmica do reino opera nesse lugar, ou seja, você está antecipando em você mesmo a palavra de Deus, para que o teu fruto possa ser nutrido pela verdade, ou seja, se eu vou gerar um fruto, tem que ser bom. Então todos sabem a qualidade do seu fruto. Todos nós temos consciência disso, de que fruto, amém, ou que qualidade de fruto que estamos produzindo. Por isso que eu disse que as nossas ações são resultado diante dos nossos pensamentos. Você quer saber, amém, que tipo de reino você está servindo, ou império? Amém? Olhe para os seus frutos. Eu tenho falado isso, eu tenho batido nessa tecla. Até onde se estende a tua misericórdia, até onde se estende o teu perdão, até onde se estende o teu amor ao próximo, até onde, irmão? Se tem data de validade, tem conversão emocional, vou repetir. Se tem data de validade, tem conversão emocional. Eu acredito que por meio da palavra de Deus, por meio desse reino que está operando dentro de nós, essa dinâmica do reino, onde Deus está falando ao meu e ao teu coração, é para que nós venhamos materializar de forma certa, correta, sincera, sensível, pura, suas verdades. Então você todas as vezes está expressando, você todas as vezes está materializando, avançando, você está muitas vezes dando resposta ao ambiente, mas que tipo de resposta você está dando? De um império que está te manipulando, onde você é o fantoche, ou de um reino que você está avançando, está te discipulando, e aonde tu colocar os pés, queridos? Amém? Ali você anuncia. O que nós precisamos fazer é entender que se o poder de Deus está operando em nós por meio do seu Espírito, sendo conduzido pela tua palavra, as boas novas estão em seus lábios. Você está aqui comigo, irmão? As boas novas estão em seus lábios, independente de onde você vai colocar os pés. Um tempo atrás, agora, eu terminei de ler um livro lá, O Eclipse da Graça. Muito bom livro. E fala, diz assim, ó, aonde foi parar as boas novas? Viu? Interessante a pergunta. Aonde foi parar as boas novas? Nós estávamos vindo para cá, nós trocamos uma ideia, conversamos, eu estava falando sobre isso, abrindo parênteses. Olha só, veio meu livro, graças a Deus, estou lendo o livro lá sobre a prática do cristianismo. E eu contei um tempo atrás que olha como funciona o império funciona assim. Hoje, olha como funciona o império. Escuta, o império funciona assim. Hoje você chegou aqui sendo aquele aleijado da Porta Formosa. Está sentado esperando a esmola, amém? Amém? Amanhã você é a mulher de fluxo de sangue. Depois da manhã você é o cara que está 38 anos. E assim vai. Você não é nunca aquele que promove, você é sempre doente. Isso é império, irmão. Eu acredito num processo de transformação. Talvez você hoje seja aquele que esteja sentado na Porta Formosa precisando que alguém te diga uma palavra das boas novas. Talvez você hoje está aí, amanhã de novo sentado, mas uma hora, irmão, você tem que ser o Pedro dizendo: eu não tenho prato nenhum, levanta e anda. Pelo amor de Deus. Até quando vamos ser vítimas? Até quando vamos nos identificar sempre com aquilo que é pior? Isso é império. Isso é império. Eu trago você, porque sabe por quê? Porque a tua dor é meu lucro agora. O teu sofrimento é meu prazer. E eu sei lá, Léo, se tudo que vem vão vir. Mas todo mundo vem para cá, pai, já vem sabendo. São verdades que a gente quer ocultar muitas vezes, mas são verdades que a gente sabe que são. Ou seja, elas iluminam o nosso interior. Só não são confessadas com nossos lábios, mas no nosso pensamento. E eu sempre falo assim, pelo menos, irmão, você não vai concordar, tudo bem, pelo menos você vai pensar sobre. Pelo menos você quer saber, pelo menos vai refletir sobre.
Mas todas as vezes que nós chegamos numa igreja, chegamos como uma vítima. Ou seja, hoje eu sou aleijado, amanhã eu também tenho que ser. Ou seja, quando que eu vou ser o Pedro? E dizer assim, não tenho prata nem ouro, levanta e anda. Será que vamos ser um agente de transformação? Porque na verdade os nossos cultos seriam isso. Depois que a transformação aconteceu e a operação do reino está acontecendo, a gente vem para cá, receber uma palavra, para dar para segunda-feira as boas novas que ela está esperando. Você fica comigo? Porque a segunda-feira precisa das boas novas. Então isso é culto. Esse é o lugar onde a gente vem para cá, a transformação acontece. A operação do reino invisível está dentro de nós. Nós vamos materializar na segunda-feira. A nossa segunda-feira precisa saber que as boas novas estão chegando. Então somos os portadores e conduzimos essas realidades divinas. Que Deus possa nos dar graça para isso. Que nós possamos entender que existe uma religiosidade vazia. E nós precisamos ser libertos disso. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Fruto invisível de uma realidade visível. Vou repetir, fruto visível de uma realidade invisível. Embora o reino seja invisível, a sua presença no coração do cristão vai evidenciar pelas atitudes, vai se tornar visível. O amor ao próximo, o serviço, o perdão, a humildade, a compaixão. Você precisa ter os frutos, ou seja, você precisa evidenciar o poder de Deus sobre a tua vida. Frutos visíveis de uma realidade invisível. São verdades que só se tornam realidade quando nós vamos evidenciando em nossa vida. Não tem como levantarmos questões, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ou seja, esse poder, ele opera dentro de nós e através de nós. Então, texto para encerrar aqui: desperta porque dormes e Cristo vai resplandecer sobre você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Então a presença do reino de Deus no coração de alguém produz o quê? Resultados benditos de justiça, paz, alegria no seu interior. Na verdade, ele vai priorizando a vontade de Deus. Essa dinâmica do reino vai te envolver em uma mudança de foco. O cristão passa a buscar mais, não passa mais a buscar os seus interesses, mas o interesse da vontade do seu Pai. Eu tenho falado isso aqui, voltando novamente. Irmão, você começa a realmente a perceber o que tem preço e o que tem valor. E aí você não troca mais, irmão. Você não troca mais. Você está sendo operado pelo reino, não pelo império. Porque o império nos ensina numa moeda de troca, ou seja, práticas religiosas para receber. E embora você tenha que entender que você vai construir o merecimento desse milagre, ou seja, o milagre não vai acontecer onde é necessário, mas aonde é merecido. Aonde está sendo evidenciado alguém que está obedecendo a palavra de Deus, ou seja, aonde uma fé é forte. Eu já disse sobre isso. Deus olha para a sua fé e te abençoa de acordo com a sua fé. Então não é na intensidade que o pastor fala, é na intensidade que você mergulha naquilo que sai das escrituras e entra no teu coração. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero orar com você.